Você vai assistir agora Mundo Orgânico, o seu programa de TV com garantia de pureza. No programa de hoje, conheça um pouco melhor os processos de certificação e saiba por que eles são tão importantes para a qualidade dos produtos. Conheça os principais itens avaliados pelos certificadores e fique por dentro da nova legislação orgânica no Brasil com o coordenador de agroecologia do Ministério da Agricultura, Rogério Pereira Dias. O selo de certificação é a garantia que o consumidor tem de estar comprando produtos orgânicos. O selo só é conferido após rigorosos exames de controle de qualidade do solo, da água e dos insumos empregados na produção. Mas os cuidados com a qualidade não estão restritos ao plantio. Também são levados em conta para a certificação fatores como a reciclagem de matérias orgânicas, a preparação e embalagem dos produtos e até mesmo a gestão do empreendimento. Tudo para que o processo produtivo como um todo contribua para o aumento da qualidade e a saúde, não apenas de quem consome, mas também de quem produz e comercializa os produtos orgânicos. Para nós melhorou depois que a gente veio aqui mexer com os produtos orgânicos, né? Faz 10 anos que eu estou aqui, graças a Deus não tive problema de saúde mais, né? Um certificado pode levar até 4 anos para ser expedido. Durante este período, o empreendimento terá inspeções periódicas e a orientação técnica dos certificadores. A terra e os meios pelos quais são obtidos os produtos estão no foco principal das inspeções. A vistoria inicial determina se a propriedade terá de cumprir um período de conversão, tempo necessário para que a terra seja liberada de antigas contaminações por produtos químicos. Esta análise determina ainda o nível de pureza da unidade de produção e o tempo de transição a que deverá ser submetido. Mas as atenções da certificação não ficam por aí. Os setores de preparação, embalagem e acondicionamento dos alimentos também passam por rigorosas avaliações. São analisadas a qualidade da água com que são lavados os produtos e as condições de higiene do local. Produtos de limpeza aqui são proibidos, se não forem biodegradáveis. Para ganhar o certificado orgânico, um empreendimento deve ainda conservar o meio ambiente em que atua. Os princípios da certificação orgânica buscam estabelecer meios de produção ecologicamente corretos, economicamente viáveis e socialmente justos. Como deu para ver, o que não falta num processo de certificação orgânica são cuidados com a qualidade. Aqui comigo está o coordenador de agroecologia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rogério Pereira Dias. Rogério, então, produto orgânico é só aquele que tem o selo de certificação ou não? Não. A nossa legislação ela prevê que o produtor familiar, desde que ele faça parte de um organismo que tenha controle social, de uma organização, e essa organização se cadastre junto aos órgãos fiscalizadores, ele pode continuar vendendo seus produtos como produtos orgânicos. O que é importante é que ele assegure, tanto ao consumidor quanto aos órgãos fiscalizadores, o acesso à propriedade. Na realidade, o que se quer é garantir o direito do consumidor de poder verificar se realmente aquele processo de produção dele é um processo orgânico. O que é o sistema participativo de garantia? Nós temos muitas experiências no Brasil de trabalhar o que chamamos de sistemas participativos, em que a própria comunidade, inclusive tem consumidores, tem produtores, que fazem parte de uma organização, de uma associação, de uma cooperativa, e eles têm dentro dessa estrutura uma organização
que é responsável por fazer essa verificação da qualidade. Então esses grupos de produtores se visitam nas propriedades e com isso eles verificam como estão sendo produzidos e também eles ajudam no crescimento, porque há uma troca de experiências muito grande nessas visitas. E quais os principais desafios do produtor rural hoje que deseja se tornar orgânico? O grande avanço que houve na agricultura orgânica, ele se deveu muito ao próprio investimento dos produtores. Isso, apesar desse esforço, nós ainda temos alguns problemas que não são muito fáceis do produtor sozinho conseguir. Hoje nós estamos começando a ter pesquisa, então a Embrapa está cada vez mais investindo em pesquisa, tem universidades, tem instituições estaduais de pesquisa. Esse deve começar a resolver um problema desse gargalo. Um outro ponto que a gente verifica que ainda é também um problema, que é normalmente um problema para qualquer agricultor, mas e principalmente para o pequeno, é a questão de mercado, comercialização e acesso a mercado. Porque muito da comercialização do produto orgânico, ela se estabeleceu pelas próprias feiras dos produtores. Daí a importância de manter a questão da venda direta como algo reconhecido como válido, porque isso está sendo válido há décadas, essa relação de confiança entre o produtor e o consumidor. Então, só que isso você tem uma limitação para uma determinada quantidade. E aí nós precisamos começar a criar essas redes. Nós precisamos ter atacadista, nós precisamos ter formas de garantir volume, inclusive para poder atender demandas mais constantes. Esses são ainda alguns gargalos que a gente percebe que gradativamente a gente tem que ir vencendo. O compromisso social do empreendimento também é um fator importante para receber a certificação. Como é que isso acontece? Olha, a gente não consegue imaginar que você possa entender que você tem um processo sustentável se você não tem esse envolvimento com quem está envolvido no processo de produção. Então, garantir que os trabalhadores que estão envolvidos tenham uma qualidade de vida, isso passa por ter uma residência adequada, os filhos dos trabalhadores terem acesso à escola, né? Você ter condições de alimentação. Então, se você são trabalhadores que vão e não ficam na propriedade, não moram, onde é que esses trabalhadores têm para se alimentar, para descansar, se tem banheiros adequados? Quer dizer, essas questões relacionadas a esse bem-estar, então esse é um ponto bastante importante. Como é que é feita essa equação para que o produto chegue com um preço pelo menos razoável, né? Não tão alto na mesa do consumidor? Mão de obra é um dos pontos mais caros de qualquer empresa, principalmente das pequenas empresas. E como na agricultura orgânica você tem uma maior demanda de mão de obra, isso sim é um fator de encarecimento. Mas quando você está num país que você precisa gerar emprego para uma quantidade grande da população, é extremamente importante que você tenha empreendimentos que gerem emprego para essa mão de obra, principalmente uma mão de obra rural, que cada vez mais a gente está vendo que ela está sendo meio que expulsa do campo pela tecnificação do processo de produção. Nós fazemos um breve intervalo e no próximo segmento vamos falar sobre a regulamentação da lei de orgânicos no Brasil. Desde 2003, uma lei brasileira considera orgânico todo o sistema de produção agropecuário em que se adotam técnicas de otimização dos recursos naturais, respeito à integridade cultural de comunidades envolvidas. Em dezembro de 2007, o decreto de regulamentação da Lei dos Orgânicos estabeleceu critérios definidos para o setor, desde a propriedade rural até o ponto de venda. Além dos orgânicos, estabelece que os processos no Brasil devam empregar, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos em todas as suas fases de produção, processamento, armazenamento ou distribuição. O decreto cria o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, cabendo ao Ministério da Agricultura credenciar e fiscalizar os organismos certificadores que atuam no país. Atualmente,
Atualmente, no Brasil, existem cerca de 19 mil propriedades consideradas orgânicas numa área de mais de 800 mil hectares. E nós voltamos com o coordenador de agroecologia do Ministério da Agricultura, Rogério Pereira Dias. Rogério, a lei já existia, mas tinha pouca aplicabilidade. O que muda com o decreto? Optou-se por fazer uma lei bem enxuta e que o detalhamento dela vem nessa regulamentação, que começou com o decreto e agora vai ser complementado com umas instruções normativas que vão detalhar ainda mais os pontos básicos de cada uma daquelas diretrizes que têm que ser seguidas na produção. Um exemplo, nós precisamos definir quais são os insumos que são permitidos para alimentação animal. Então isso tem que ter uma lista em que se estabelece quais são os produtos que são permitidos ou não, restrições. Então essas listas elas vão estar nas instruções normativas. Por quê? Porque todo dia, com conhecimento novos, com o avanço da ciência, nós podemos ter que incluir ou excluir produtos que estão nessa lista. Então daí a gente precisar ter a possibilidade de uma agilidade nesse processo. Quais os novos mecanismos da garantia da qualidade? Nós temos que estabelecer algo que dê confiança e dê uma boa informação. Então esse mecanismo ele está calcado na questão de você poder pegar o agricultor que está trabalhando em venda direta e dar a ele meios de poder se identificar para o consumidor. Então aquele sistema de venda direta que não precisa de certificação, ao cadastrar a sua associação e os seus produtores, cada produtor vai receber, então, uma identificação, uma credencial que ele vai poder mostrar e se identificar ao consumidor que ele é um produtor orgânico, que tem um cadastro, e isso, então, vai garantir que você diferencie alguém que, por acaso, monta uma banca num lugar dizendo que vende produtos orgânicos, mas ele compra o produto no Ceasa e diz ali que está vendendo produtos sem agrotóxicos e o consumidor não tem como diferenciar. Agora ele vai poder ter, porque ele vai poder chegar para esse produtor que está na feira e dizer assim, vem cá, cadê a sua credencial como produtor orgânico? E como é que fica a situação do extrativismo? Esse eu acho que é outro grande avanço, porque até então nós não tínhamos regulamentação nenhuma no Brasil, e inclusive no mundo. Quer dizer, o Brasil hoje tem um grande desafio, que é como conter esse desmatamento. Quer dizer, nós estamos com as áreas sendo desmatadas, seja na Caatinga, no Cerrado, na Amazônia. E esse processo todo, como conter isso se as pessoas... Essa é a maior renda que a propriedade pode oferecer. Então, a partir do momento que nós possamos dar uma opção de você ter um valor agregado ao produto da floresta em pé, você passa a ter um motivo para que essa floresta não seja derrubada. Então, e principalmente, se a esse produto eu agrego um valor, que é o valor de ser reconhecido como produto orgânico, que aí o consumidor sabe que tem a questão ambiental, tem a questão social. Então, isso faz com que esse produto possa ter muito mais facilidade de ser colocado no mercado. Uma novidade do decreto é que agora as propriedades vão poder ter culturas orgânicas e convencionais. Qual a finalidade dessa medida? Bom, na realidade, esse procedimento a gente espera sempre que seja um procedimento de transição. O que se quis com isso ao permitir essa produção dos dois sistemas ainda de uma forma simultânea é permitir que um produtor que tem uma determinada área de produção, ele vive daquilo, depende daquela receita, ele possa fazer esse processo de transição de forma parcelada e gradual, até para que ele possa ir se familiarizando e adequando a sua própria propriedade para um novo sistema. Porque normalmente quando você tem uma propriedade que trabalha só com agricultura convencional, na hora que ela vai fazer essa transição, é normal que ela tenha uma baixa de produtividade, porque você está tirando uma série de insumos que você usa convencionalmente e a sua propriedade e o seu sistema ainda não atingiu o equilíbrio que precisa para que ele possa estar respondendo a esse novo manejo. Uma última pergunta, de que forma o decreto vai influir aí nas nossas exportações de orgânico, que inclusive no ano passado cresceram, né? Toda vez que um país cria suas normas, estabelece um sistema, ele passa para os outros um sinal de que ele está preocupado com aquilo e ele está criando então uma forma de dar maior credibilidade para o seu processo. A partir do momento que o país investe nisso, você passa a dar então uma maior credibilidade e certamente ao ser reconhecido pelos outros países do nosso sistema, a gente pode facilitar e até baratear o processo de reconhecimento dessas certificadoras lá fora e com isso então também possa baratear o próprio custo da certificação. Obrigado, Rogério. Nos próximos programas da série Mundo Orgânico, não perca!
Biofac, a maior feira de produtos orgânicos da América Latina. E como a ciência e a tecnologia estão ajudando o produtor a colher frutos melhores e mais saudáveis.